Olá pessoal, vamos a mais um vídeo no canal de Olho na Língua Portuguesa. Eu sou o professor Marco Antônio Pereira e gostaria de pedir aos senhores que visitem o canal, ativem o sininho para receber vídeos e notificações, inscrevam-se, façam os comentários, sugiram conteúdos de língua portuguesa aqui para o canal de Olho na Língua Portuguesa. Nós prepararemos a aula e será um prazer lecionar para os senhores aquele conteúdo que vocês sugerirem. O canal se chama de Olho na Língua Portuguesa, está no YouTube e divulguem o canal, né? Quanto mais o canal crescer, melhor para nós todos, né? E é um canal que está aí realmente para vocês, não é um canal meu, mas é um canal de todos, um canal do público, né? Surgiram aí formas também de a gente ministrar esses conteúdos de língua portuguesa, né? Eu estou propenso também a criar uma plataforma com um curso completo de língua portuguesa. Nós já temos o nosso Instagram. Depois eu vou colocar alguns vídeos do canal no Instagram, também no Facebook, né? Para que os senhores possam acompanhar e serem aí brindados com esses vídeos, né, no canal de Olho na Língua Portuguesa. Bom, hoje nós vamos falar de classificação das palavras quanto à sílaba tônica, vocábulos quanto à posição da sílaba tônica. Bom, primeira coisa, o que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, né? É aquela sílaba que é pronunciada com maior intensidade. E como que eu identifico a sílaba tônica de uma palavra? Basta que eu chame a palavra, né? Aonde eu demorar mais, esta será a sílaba tônica da palavra. Por exemplo, vamos supor a palavra escola. Eu vou chamar a palavra escola. Então, escola. A sílaba tônica é có. Por quê? Foi onde eu demorei mais, né? Eu tenho, por exemplo, a palavra janela. Então, eu vou chamar a palavra janela. Janela. Sílaba tônica, né. Então, esta é a sílaba tônica aí da palavra janela, né. Bom, classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Primeiro, eu começo a contar as sílabas de frente para trás, ou seja, da última para a primeira, né? Da última para a primeira sílaba. Então, quanto à sílaba tônica, a palavra pode ser oxítona. O que é uma palavra oxítona? É uma palavra de no mínimo 2 sílabas que tem como tônica a última sílaba, né? Então, uma palavra oxítona
vai ser aquela palavra de 2 sílabas e que tem como sílaba tônica a última sílaba. Então nós temos aqui, por exemplo, café. Café, sílaba tônica, fé, última sílaba. Cajá, sílaba tônica, já, última sílaba. Cantor, sílaba tônica, tor, última sílaba. Então, a palavra oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas e a sílaba tônica é, portanto, a última sílaba. Paroxítona. O que é uma palavra paroxítona? É aquela palavra que tem como sílaba tônica a penúltima sílaba. E vai ser a maioria das palavras na língua portuguesa. Quer dizer, aí por exemplo, de 70 palavras, pelo menos umas 50 são paroxítonas. Então, a palavra paroxítona é aquela palavra que tem como sílaba tônica a penúltima sílaba, né? Então, nós temos aqui salada, sílaba tônica, lá, penúltima sílaba, então ela é paroxítona. Janela, sílaba tônica, né, ela é paroxítona, porque a sílaba tônica é o que? A penúltima. Gato, olha lá, contando as sílabas, ó, to, depois ga, sílaba tônica, ga. Aí, vamos chamar a palavra, ó, gato, sílaba tônica, ga, portanto, então se trata de uma palavra paroxítona. Proparoxítonas. Proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então isso quer dizer o quê? Que a palavra tem que ter no mínimo 3 sílabas. Né? Então uma palavra proparoxítona, ela vai ter no mínimo 3 sílabas. Porque menos de 3 sílabas ela jamais será proparoxítona. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra lâmpada. Aí, ó, o dá, o pá e o lã. Sílaba tônica, lã. Depois do lã nós temos mais 2. Então, nesse caso aqui, nós temos uma palavra proparoxítona. Mesmo acontecendo aqui, cáfila, sílaba tônica, aí contando aqui de frente para trás, nós temos o lá, o fi e o cá, né? Sílaba tônica, cá. Olha lá, cáfila, sílaba tônica, cá, portanto, é uma palavra proparoxítona, porque depois vai ter mais 2 sílabas, né? Outro item, cômoda. Aí nós temos o dá, o mo e o co, né? Cômoda, sílaba tônica, co. Depois nós vamos ter mais 2 sílabas, então nesse caso aqui, cômoda é uma palavra proparoxítona. Bom, agora nós vamos ver os vocábulos quanto à sílaba tônica, a gente já viu, né, os vocábulos quanto à sílaba tônica. Agora vamos... Apresentação, exibir indicadores Lidion de 3 números. Cala a boca da Maria. Slide 2, Acabou. vocábulos contra Peraí que sílaba. a Maria tá falando aqui. Bom, os monossílabos. Então nós vamos ver aqui a classificação dos monossílabos. Então os monossílabos, eles são palavras de uma sílaba só, né? Monossílabo é uma palavra que tem apenas uma sílaba.
E o monossílabo, ele pode ser tônico ou átono, né? O que é o monossílabo tônico? Monossílabo tônico é aquele monossílabo que é pronunciado fortemente. Isso é uma primeira coisa. É pronunciado fortemente. Segundo, Barra de tarefas. o monossílabo tônico, ele é pronunciado fortemente, né? Ele tem autonomia fonética. O que é isso? Ele é independente. Ele não depende de uma outra palavra para existir, né? E outra coisa, ele tem sentido. Por exemplo, se o monossílabo ficar sozinho numa frase, por exemplo, ele tem sentido, né? Ele não precisa de uma outra palavra para que ele tenha sentido, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, ó, ri, cá, fé, crê, né? São monossílabos tônicos. Por quê? Porque eles são pronunciados fortemente, eles têm autonomia fonética, quer dizer, eles são independentes, né? E outra coisa, eles não dependem de uma outra palavra para ter sentido. Agora vamos ter os monossílabos átonos. O que é um monossílabo átono? Monossílabo átono é aquele monossílabo que é pronunciado fracamente, ele é vazio de sentido e não tem autonomia fonética, ou seja, ele funciona tipo assim, como se fosse uma sílaba anterior ou posterior de uma determinada palavra. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o monossílabo átono. Por quê? Porque ele não tem autonomia, né? Ele não é independente, ele precisa de uma outra palavra para ele ter sentido, né? Ele funciona como uma sílaba da palavra seguinte ou da palavra anterior, né? E até a pronúncia do monossílabo tônico, do monossílabo átono, ela é diferente. Por exemplo, di. Observe aqui a diferença, por exemplo, entre di e de. Aí, di, você pronuncia como se fosse um i aí no final, né? E o de, você pronuncia normalmente, né? Escreve de com acento circunflexo e aí você pronuncia normalmente. Então, nesse caso aqui, o di é monossílabo átono e o de monossílabo tônico. Outra coisa, ó, mi é monossílabo átono, min monossílabo tônico, né? Por exemplo, du e dó. Du é monossílabo átono. Por quê? Porque ele não precisa de uma outra palavra aí para existir, para ele ter sentido, né? Agora, du é monossílabo átono, né? Então, du é monossílabo átono, por quê? Porque ele pronuncia como se tivesse um som de u aí. Outra coisa, ele depende de uma outra palavra. E uma outra coisa ainda, ele é pronunciado fracamente, ele quase não aparece. Diferente de dó, que é um monossílabo tônico, né? O dó é um monossílabo tônico, por quê? Porque ele, se você falar aqui, ó, dó, tem sentido, né? Tem sentido sozinho. Não precisa de uma outra palavra para que ele tenha sentido, né? Então, esse é o monossílabo tônico. Por exemplo, vamos pegar mais uma diferença aqui entre, por exemplo, C com C com E circunflexo, né? E si com E sem acento nenhum. Aí, C é uma forma verbal, é um monossílabo tônico, né? Por quê? Porque ele tem sentido, ele é pronunciado fortemente, ele é independente foneticamente, né?
Ele tem autonomia fonética, vamos dizer assim. Agora o si não. O si é pronunciado, primeira coisa, como se fosse um i, né? Como se tivesse um som de i aí, né? Outra coisa, o si ele depende de uma outra palavra para ele ter sentido e ele não tem autonomia fonética. E além do que, ele é fraco. Então, nesse caso aqui, nós temos um monossílabo átono. Então, este foi o nosso vídeo de hoje. Façam os comentários, dê o seu gostei. Desculpem aí se houve alguma falha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até a próxima.